Jesus, certa vez, estava andando com os discípulos e pregando o reino de Deus. Quando chegou uma notícia para Jesus. E a notícia era trágica, uma notícia de morte. Ninguém gosta de receber notícia de morte. Só de ter a possibilidade de recebê-la já é algo ruim. Pode até não ser de morte. Não sei se você tem parente morando longe de você. Um parente, uma mãe, morando em outro estado, outra cidade, um pai. Telefone, um filho, morando em outro lugar. Telefone que toca depois da meia-noite, que é de parente. Você não assusta antes de atender? Assusta não. Quem já recebeu aqui telefonema de um parente ou de alguém tarde da noite? O coração não bate mais forte. Você já recebeu? Já aconteceu disso? Não conhece alguém? Então, quando recebe... E olha que você nem recebeu notícia nenhuma. Mas o telefone toca meia-noite. É de um parente, está lá, mamãe, papai, o nome do filho. Telefonema, 00:40, 1h, 2h. O coração bate a boca, você já atende passando mal. Por quê? Porque pode ser uma notícia ruim, uma notícia trágica, uma notícia de morte, de uma doença, de um acidente grave. Jesus recebeu uma notícia, de dia, recebeu uma notícia ruim, de morte. Senhor, tem uma notícia de morte. De uma pessoa que o senhor gosta muito, que o senhor convive, que o senhor é amigo da família. Lázaro morreu. Chegou a notícia. Tem gente que gosta, inclusive, de dar notícia de morte, que é sempre ser o primeiro. Você percebeu que tem gente que adora contar desgraça? Adora contar desgraça. Descobriu uma desgraça no mundo, ele quer ser o primeiro a contar. E se você contar um acidente, sempre tem um acidente pior do que o seu, nunca na desgraça você vai ganhar dele, graças a Deus. Então a pessoa chegou e deu a notícia: Senhor, Lázaro morreu. Lázaro é muito amigo de Jesus. As irmãs de Lázaro, a família de Lázaro. Lázaro estava em outra cidade. O que Jesus fez? Chorou. E então Jesus chorou. Ele chorou. Puxa vida, Lázaro morreu. Ele chorou. Todos nós choramos. O que eu vi Chico Xavier chorando não foram 1, 2 ou 3 vezes. Agora, chorar é uma coisa. Desesperar-se, amaldiçoar a tudo e a todos e perder o controle das emoções é outra coisa. Então, o cristão, quem ama Jesus, quem crê na vida eterna, chora também de saudade. Sepultar um filho, sepultar um pai, sepultar uma mãe, dá uma dor incomensurável, rasga o peito. E é natural que choremos. Daí para querer pular dentro do caixão, amaldiçoar a todos, falar que a vida não tem sentido é outra coisa. Então Jesus chorou. Jesus chorou. E aí os discípulos também, com certeza, choraram. E os discípulos chegaram para Jesus, sobretudo Pedro, e falou: Senhor, vamos então ver Lázaro. Porque quando você recebe notícia de morte de alguém muito querido, você podendo, faz o quê? Vai no velório. É ou não é? Por isso é que avisam: olha, fulano morreu, por isso que te avisaram. Porque já morreu. Te avisar não vai trazê-lo de volta à vida. Mas quando alguém te avisa da morte de alguém, não é só para te informar que morreu, é para você ir no velório. Concorda, não? Você já foi em velório? Então, vamos, Senhor, então, que a gente está longe. Vamos, Senhor. Jesus enxugou as lágrimas, olhou para os discípulos e disse: Lázaro dorme. Jesus tinha acabado de chorar com a morte de Lázaro, 1 minuto atrás. Lázaro dorme. Os discípulos falaram: não, senhor, não dorme não, só acabou de chorar com a notícia. Lázaro morreu. Jesus disse: Lázaro dorme. Eles falaram: Senhor, a notícia foi outra. A notícia é que Lázaro morreu e o Senhor chorou com a notícia. Jesus disse o quê? Lázaro dorme. Você percebeu que quem está seguro de si não muda de opinião?
Jesus não mudou de opinião 3 vezes. Lázaro dorme. Ah, Senhor, não dorme não. É verdade, talvez não esteja dormindo. Pronto, já mudou de opinião. Quem sabe o que quer não muda de opinião e não muda de direção. Jesus disse 3 vezes, Lázaro dorme, Lázaro dorme, Lázaro dorme. Os discípulos então falaram, bom, tá bom. Está dormindo. Jesus falou que está dormindo. Mas deve ter pensado, mas que morreu, morreu. Que o povo veio falar que morreu, é porque morreu. Continuaram a jornada. 1º dia. 2º dia. 3º dia. Aí Jesus olha para os discípulos e fala, vamos ver Lázaro. Os discípulos falaram, ah, tá brincando, não é possível que Jesus está falando isso. Vai ver Lázaro 3 dias depois de morto? Vai ver o quê? Ele já foi sepultado 3 dias depois de morto. Ele já foi sepultado. Se fosse para ver, era para sair correndo no 1º dia. No 1º dia. Porque aquela época, entenda bem, embora os antigos egípcios embalsamavam os corpos dos judeus, eles não tocam no corpo. Então não tem embalsamamento de corpo. Não fica um mês para enterrar. Existem casos que a pessoa embalsama. Você já viu, por exemplo, enterro de pessoa famosa americana? Demora 1 mês para enterrar. E vai para uma cidade, vai para outra, e aquilo lá depois vai para não sei... Da rainha da Inglaterra. Você viu quantos dias demorou entre a morte e o sepultamento? E ela foi para o Palácio de Banco, para lá sei da onde, para lá sei que. Depois de 1 semana atravessou a cidade, foi, voltou, colocaram na roda gigante, andou, até sepultar. 7 dias, 10 dias, 20 dias. Mas é porque está embalsamado. Só que o judeu não embalsama corpo. Eles não encostam no corpo morto desse jeito. Então tem que enterrar logo. Ainda mais no deserto e sem câmara frigorífica. Você imagina 3 dias, com absoluta certeza está cheirando mal já. É certeza absoluta. E Jesus, no 3º dia, falou, então vamos ver Lázaro. Os discípulos pensaram, mas meu Deus do céu, só por Jesus mesmo. Mas vamos ver. E foram. Eles estavam perto de Lázaro? Não, estavam em outra cidade. Só que Israel é tudo muito pertinho uma coisa da outra. Então vamos imaginar que fossem uns 40 quilômetros, 35, 40 quilômetros. Foram lá. E foram do quê? Quando Jesus falou, vamos ver Lázaro, Pedro falou, só um minutinho, vou chamar um Uber para 12, não é. Vamos chamar o Uber para 20, não, foram a pé. Ou chama 12 jumentos, não, foram tudo a pé. A pé. Quando chegaram na entrada da cidade, onde Lázaro estava morto, as irmãs, em desespero, estavam esperando Jesus desde o 1º dia, porque não tinha como avisar, né, gente? Não tinha WhatsApp naquela época. Olha, vou esperar o 3º dia, que você não tem como, a pessoa ficou esperando. Quando Jesus chegou, elas eram muito amigas de Jesus, choraram, abraçaram, choraram. E elas falaram, pena que o Senhor demorou tanto para vir, 3 dias, nós te mandamos avisar na hora que ele morreu. O Senhor esperou 3 dias para vir. E uma delas chamou a atenção de Jesus. Olha o desespero da dor. Se o Senhor tivesse vindo na hora que ele morreu, quando nós mandamos te avisar, o Senhor ressuscitaria eles. Elas tinham fé que Jesus ressuscitava os mortos. Mas agora o Senhor chega no momento em que ele já está cheirando mal. Jesus olha para uma das irmãs e diz, mulher de pouca fé, onde está Lázaro? Aí apontaram onde Lázaro estava. Já sepultado, hein? Já não tinha mais velório, porque o cheiro não tinha mais velório. Já sepultou. 3º dia de morto, já sepultou. É assim aqui no Brasil também. 3º dia já está sepultado, menos até, né? Já estava sepultado. Lá não tem terra. Como não tem terra, porque é tudo pedra, como é que você vai pegar uma pá para cavar pedra? É tudo em montanha. Eles pegam aqueles buracos, primeiro que eram poucos mortos naquela época, a população era menor do que hoje, tinha aqueles buracos nas pedras e aquilo servia de túmulo. Eles colocavam lá, por causa do cheiro, eles tampavam, e aguardavam um dia tampado, sem lacrar. 2, 3 dias sem lacrar, por quê? Porque ele já conhecia uma doença chamada catalepsia.
A medicina judaica já conhecia 2.000 anos atrás uma doença chamada catalepsia. Que é essa doença, a catalepsia? Parece que está morto. Tem cara de morto, jeito de morto, mas não está morto. Hoje, essa doença ela é descartada porque os exames para atestar o óbito são muito mais precisos que antigamente. Era só um exame clínico e olha lá, né? Batia o olho, olha, tá, não está respirando, coloca a mão, não está respirando, está morto. É que na catalepsia está respirando, mas é uma respiração feita pouquíssimas vezes por minuto numa intensidade muito pequena, só para manter a subsistência da vida, mesmo na inconsciência mesmo na inconsciência da mente. Então, eles conheciam isso. Jesus chegou, já a pedra estava fechada, estava na frente do túmulo de Lázaro. O que Jesus falou? Tire a pedra. É aqui que eu queria chegar. Não foi Jesus que tirou a pedra. Ele mandou as pessoas tirarem a pedra. Então tem a sua parte. Como que dizendo, eu vou ressuscitar Lázaro. Eu vim para a parte mais difícil de todas. Deixa comigo que eu faço. Eu e o Pai somos um. Mas tirar a pedra é a parte de vocês. Tire a pedra. O evangelho é muito claro, ele não encostou nem o dedo mínimo na pedra. Ele disse, tirem a pedra, ou seja, tem a parte dos homens. Tiraram a pedra. Jesus não entrou no túmulo. É isso que eu falo sempre, a força da palavra. Toda live eu falo, não amaldiçoe o seu filho, largue de falar que é burro, largue de falar que não presta, largue de falar que a sua esposa é isso, largue de fazer aquelas brincadeirinhas maliciosas, largue de falar palavrão, você não tem noção do poder da palavra para o bem e para o mal. Numa escada, os degraus que sobem podem ser os degraus que descem. Jesus, na palavra, do lado de fora, para todo mundo ver. Disse Lázaro, chamou o nome, foi específico. Ele não foi chamar outro. Tinha um monte de gente enterrada lá perto, né? Ele não falou o povo que está morto. Não, Lázaro. Só Lázaro. Porque cada caso é um caso na espiritualidade. Deus não abençoa colocando as bênçãos no balde, jogando. Pega aí, quem pegar tá bom. Cada caso é um caso. Esse caso é muito estudado. Sua vida é muito especial. Jesus chama Lázaro, levanta-te. Lázaro já caiu em pé. E olha o que é o poder da palavra quando você acredita no que fala. Ele não tentou negociar com Lázaro. Jesus não negociou. Ele poderia falar, Lázaro, olha, eu estou aqui, tem um monte de gente assistindo. Tá a cidade, porque a cidade inteira estava lá. A cidade inteira está olhando. As empresas de televisão estão tudo aqui, os jornais. Se eu mandar você levantar, você não levantar, vai ficar ruim para mim. Vai ficar ruim para você. Que é aí que você vai ficar morto mesmo. Vai ficar ruim para o evangelho. O Camolés não vai fazer live disso depois de 2000 anos. Então, veja se você colabora e dá uma levantadinha em nome de Deus. Não, ele ordenou. Porque ele tem poder e autoridade para isso. A autoridade lhe deu poder. Ele sabia o que estava fazendo. Só uma vez. Ele disse, Lázaro, levanta! E ele não duvidou, ele não ficou olhando assim, deixa eu ver se levantou mesmo. Porque vai que não levantou, dá uma cutucada com a vara. Não. Lázaro, levanta! E já virou de costas e saiu andando. Já saiu andando, porque está decretado para levantar. O bendito Lázaro caiu em pé, levantou. E ainda Jesus falou de costas para Lázaro, dê água para ele. Por que água? Você imaginou a sede que esse Lázaro não estava? Camolese, tudo bem. Jesus tinha esse poder, nós cremos no poder imensurável. Jesus andou sobre as águas, Jesus fez um monte de
coisas. Ele curou leproso, ele levantou Lázaro, dado como morto, maravilha. Mas o Lázaro era também leproso. E o que tem a ver Lázaro comigo? Eu estou no ano 2023, eu tenho a depressão, eu estou com problema amoroso, eu estou com dívida. Vamos ser honestos, eu estou acabado. Hoje é quarta-feira de cinzas, eu estou só o pó. Essa que é a verdade, só cinzas. Então essa história é bonita, é maravilhosa, eu acredito, mas não tem nada a ver comigo. Tem tudo a ver com você. Evangelho é um livro muito atual. Toda vez que eu leio, eu falo, meu Deus, como isso é atual. Existem os Lázaros do mundo moderno. Qual era a primeira característica de Lázaro lá no túmulo? A morte. Lázaro está morto. A sociedade inteira disse. Tanto que mandaram avisar Jesus. Lázaro morreu. Com imenso respeito. Muitas vezes você é um Lázaro vivo. Você deu parte da sua vida como morta. Na área sentimental, eu nunca vou achar mais alguém. Eu não vou amar de novo. Eu não serei amada de novo. É uma parte de Lázaro que morreu no seu coração.